Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos capítulo 4. Uma palavra de Deus bem simples e bem objetiva esta noite, para nossas vidas. Quem veio aqui esta noite para receber a palavra do Senhor? Marcos capítulo 4, quem for achando vai dizendo amém. Versículo 35, texto conhecidíssimo. Aí na rapidez da Sarinha, já está na... Se você não achou, acompanha aqui conosco. Naquele dia, cedo já tarde, disse-lhe Jesus, o que Jesus disse? Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa. Para quem não sabe, a polpa é a parte de trás, né, irmão, da embarcação. Amém? Dormindo sobre o travesseiro, e eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. E então lhe disse: por que sois assim tão tímidos? Esse tímidos, irmão, em algumas traduções tem medrosos, né? Alguns, já vi até alguns dizer incrédulos, com pouca fé. Como é que não tendes fé? Aí está aí. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Meus queridos e amados irmãos, esse é um episódio que nós já vimos muito, né? Um episódio de Jesus, e como Jesus operou na vida dos discípulos. E ele nos traz lições, como eu falei, são inesgotáveis as lições. E aqui, irmãos, fazendo assim uma analogia já, bem para sermos bem práticos, fazendo assim uma comparação do significado dessa história, é bem simples. Um mar imprevisível, irmãos, a gente pode ver como a jornada da nossa vida, porque é um mar imprevisível. Nós estamos navegando nesse mar, nossa vida, amém, irmãos? A nossa vida não tem previsão, irmãos. A nossa vida, a gente não pode dizer amanhã vai ser do mesmo jeito que hoje. Eu vou me acordar, vou tomar café. É por isso que Jesus sempre nos orienta, né? Que diz, Jesus não, a Bíblia nos orienta a dizer: se Deus quiser, amanhã estarei em tal canto ou em outro canto. Pela permissão de Deus, eu poderei estar aqui ou acolá, mas nunca dizer, amanhã eu estou aqui. Ninguém sabe. A nossa vida é imprevisível. Já por 2 vezes, irmãos, e essa é a segunda testemunho que eu dou. A primeira vez eu vinha com a Livinha, à tardinha, ali naquela avenida do Max, muito movimentada à tarde, 5 horas. Uma vez eu vinha, aí tem as faixa de pedestre. E quando o carro da frente parou, eu parei, vinha com velocidade também, mas já vou logo ligando um alerta. Mas vi uma Topic atrás de mim, com alta velocidade, e ela começou a cantar pneu. E eu só no retrovisor vendo, meu Deus. E o motorista tentando segurar a Topic, aí puxou para o outro lado e bateu no carro que estava da minha lateral direita. Antes de ontem, eu vinha com a Livinha, e quando eu vi também novamente os carros parando para pedestre, e eu já vi o pneu
cantando. E quando eu olho assim, eu vejo um carro do meu lado esquerdo, eu estava do lado direito dessa vez. E quando eu vejo aquele carro também já cantando pneu, eu olhei para o lado direito assim, bem rápido, era aquela parte onde tem a parada de ônibus, tem aquele espaço. Eu já puxei o carro para aquele lugar, porque eu pensando, o cara vai puxar para o lado de cá e se jogar em cima de mim. Mas aí, irmãos, o cara bateu no carro na minha lateral, o outro bateu no outro e o outro bateu no outro. 3 carros. Pum, pum, pum. Então, irmãos, a vida da gente é assim, irmãos. De repente a gente está na nossa rotina normal, vai ao trabalho ou vem do trabalho, e de repente ninguém sabe o que pode acontecer, porque é assim. É assim. E toda vez que eu vejo essas cenas, me dói o coração, porque eu digo, rapaz, as pessoas estão num ritmo normal da vida deles, muitos estão vindo do trabalho cansados, alguns com outros compromissos, aí vão parar para resolver tudo, dor de cabeça, aí consertar carro, vão brigar, outro quer dar tanto, outro não quer, e pronto. Uma tribulação inesperada. Porque a vida da gente é como um mar imprevisível, como um mar desses discípulos de Jesus. Jesus disse, passemos para outra banda. Todo mundo entrou no barco, tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Então, aqui o significado, em primeiro lugar, o mar é a jornada da nossa vida. O barco, irmão, navegando pelas águas que eles entraram, somos nós, construindo a nossa história de vida no meio desse mar. A gente está cruzando a vida, a gente está no meio do mar, a gente está buscando um destino, buscando a outra margem, amém, irmãos? E a gente está construindo a nossa história, dia após dia, nesse mar. Jesus, irmãos, dormindo no barco, aqui, revela, irmãos, o relacionamento comum que a maioria das pessoas, irmãos, tem com Deus. Muitas pessoas têm esse relacionamento com Deus que Jesus não está vendo nada, que Jesus não sabe o que é que nós passamos, que Jesus está lá na dele e nós estamos aqui, que Jesus muitas vezes deixa a gente passar sozinho nesse mar da vida, com o nosso barco, com a nossa vida, e Jesus não está ali olhando para ninguém. E o vento e as ondas, irmãos, são as tribulações, dificuldades que surgem sem aviso da nossa vida. Amém, irmãos? Então, praticamente, aqui o significado, né, que nós podemos tirar de lição para a nossa vida é isso. Agora, o que nós vemos aqui também é que essas tempestades, irmãos, elas surgem sem avisar, sem mostrar sinais, muitas das vezes. Muitas das vezes a gente vê o tempo fechando, muitas das vezes a gente vê, irmãos, que o tempo está ficando escuro e a gente sabe que vai se aproximar uma tempestade. Mas muitas vezes, irmão, nós somos pegados pela tempestade sem nenhuma previsão, não é? Sem nenhum momento, sem nenhum motivo. Porque acontece sem aviso. As tempestades na vida da gente chegam sem aviso. De repente, irmãos, a pessoa vai no médico e tem um diagnóstico. De repente, irmão, a pessoa chega na empresa, tem uma carta de demissão. De repente, irmãos, na família se descobre algo que não sabia e vem uma grande luta. De repente, irmãos, a gente vai num trajeto qualquer e há um acidente. Ninguém sabe, irmãos, a vida é assim. A vida é assim. Nós aqui não queremos pregar uma ilusão para as pessoas, de dizer que a vida do crente, irmãos, é um mar de rosa, que o crente jamais vai passar luta ou enfermidade. Não, irmãos, isso não é uma pregação que tenha a sua essência na palavra de Deus, porque na palavra de Deus nos mostra que o crente está sujeito a passar lutas. A passar lutas, amém, irmãos?
Então, irmãos, não perca o seu tempo. Se há alguém aqui passando alguma tempestade, não perca o seu tempo querendo entender por que essa tempestade chegou. Não perca o seu tempo querendo saber por que essa tempestade está sobre a sua vida. Ah, parece que Deus não está comigo. Ah, por que isso chegou na minha vida? Deus não está comigo? Por que Deus está permitindo eu passar essa tempestade? Por que Deus está deixando as ondas me atingirem? Não fique se perguntando, não, irmãos. Não fique. Você se lembra, os irmãos que estão vindo para a escola bíblica terça-feira? Geralmente a gente se pergunta, quando a gente fez lá a primeira lição, a ausência de Deus, quando às vezes a gente pergunta, cadê Deus? Cadê Deus? Como se Deus estivesse ausente, né, irmãos? Então, geralmente, quando chega a tempestade nas nossas vidas, a gente fica questionando isso. Cadê Deus? Por que Deus permitiu que isso viesse para a minha vida? E se a gente, irmãos, já pensou se Jesus fosse querer explicar para os discípulos por que eles estavam passando por uma tempestade? Já pensou se a gente fosse estudar numa faculdade, cada luta que a gente passa? Cada dificuldade, por que chegou na nossa vida? Há duas formas, irmãos, de luta chegar nas nossas vidas. Uma delas é porque realmente nós deixamos e fizemos com que a luta chegasse nas nossas vidas. Nós procuramos, mas muitas delas, irmãos, e a grande maioria, Deus permite para que nós venhamos crescer, amadurecer e sermos moldados pela potente mão do Senhor. Amém, irmãos? Tem uma pregação, irmão, que eu tenho guardada para trazer para os irmãos, que é justamente sobre isso, irmãos. Lá aquela pregação lá do vaso na mão do oleiro. Amém, irmãos? Aí ali a gente pode ser um daquelas formas de Deus trabalhar. Pode ser o caco, pode ser o pó e pode ser o barro. O caco, irmãos, ele também foi feito por Deus, amém, irmãos? É o vaso, mas teve que ser quebrado, né? E o caco é nojento, irmãos, porque tem que ser quebrado, e às vezes o caco até machuca os outros. É ou não é, irmãos? Aí ele tem que ser bem moidinho, porque caco é... O pó, irmãos, ele necessita ser molhado, para que possa ser tratado. Já o barro, ele é maleável, e aí o Senhor faz ele bem direitinho, bem molinho. E a gente está nesse processo, irmãos. Tem hora que a gente precisa, como caco, ser bem quebradinho, pisado, para ser feito um vaso novo. Então Deus permite, muitas vezes, que as tempestades cheguem na vida da gente, irmãos, para que a gente venha ser moldado. E a gente, irmão, não tem que ficar perguntando o porquê, mas sim para que Deus está permitindo que eu passe nisso. Para quê? Em que área Ele quer que eu amadureça? Em que área Ele quer trabalhar na minha vida? E a gente, irmãos, é importante saber, irmãos, que a gente não pode ficar parado em meio à luta, irmãos, porque nós temos a fé, nós temos Deus, nós temos Jesus Cristo, nós temos a vida e nós temos que seguir em frente. Amém, irmãos? E é isso que importa. E essa tempestade não é o fim. Essa tempestade não é o fim. Porque além de termos essas coisas que eu falei, nós temos a promessa de Deus nas nossas vidas. Amém ou não amém, irmãos? Qual é a promessa? Jesus disse aos discípulos: passemos para a outra margem. Essa é a promessa do Senhor. E nós estamos na travessia, amém? E nós vamos passar para a outra margem. E se o Senhor disse que nós vamos passar, há uma promessa e nós vamos passar. Amém? Então, irmãos, essa mensagem, irmãos, é que em meio à tempestade, nós já vimos que todos nós vamos passar tempestade, lutas. Mas nós temos 3 posturas diante da tempestade. É a que nós vamos ver aqui esta noite. 3 posturas
que nós podemos ter diante das lutas da vida. A primeira, irmãos, opção é a mais óbvia, mais lógica e a mais inteligente aos olhos humanos. Sabe qual é, irmãos? Quando o barco começa a encher de água, irmão, é vento, é onda, e a água vai entrando no barco, e é aquilo ali que faz medo. A primeira coisa, irmãos, que quem trabalha em embarcação sabe e faz, pescadores, é usar os baldes para tirar a água. Acaba se aperreia, a primeira coisa que ele vai fazer é começar a tirar a água e jogar para fora de novo. Então, a primeira opção que nós temos quando passamos pela tempestade, irmãos, é usar os baldes. Começar a tirar a água de dentro do barco. E isso aí simboliza, irmãos, a gente usar a potencialidade humana. A primeira coisa que a gente vai fazer, irmãos, é usar aquilo que a gente acha que sabe e que é a solução para aquele problema. A gente corre logo para querer resolver da nossa maneira. A primeira atitude, geralmente, irmãos, e essa é uma das opções diante das lutas, e geralmente a primeira que nós fazemos é nós mesmos querer tomar a frente e resolver logo urgentemente. É usar os baldes. Afinal de contas, está entrando água no barco, né, irmãos? E quando está entrando água no barco, eu tenho que usar o balde, ué. Na lógica humana. A primeira coisa que eu tenho que fazer é eu tomar a atitude de tirar a água do barco, para que esse barco não venha afundar. Mas, queridos e amados irmãos, é lógico que isso é uma opção que é válida, irmãos, né? E a gente sabe, irmãos, que sempre que estamos aí em volta à tempestade chegando, e quando a tempestade chega, irmãos, a primeira coisa que nós gritamos é isso. Pega os baldes, vamos lá, todo mundo, vamos. Agimos assim diante dos problemas, irmãos, porque nós fazemos isso porque achamos que é o mais óbvio, a gente tomar a frente e querer logo resolver. Quando a gente está aí com as contas atrasadas, né, irmãos? Aí tem gente, irmãos, que qual é o que ele vai fazer? Não, vou fazer mais hora extra, é balde, isso é balde, irmão. Eu vou fazer mais hora extra para pagar essas contas, eu vou ter 2 empregos, eu vou... Não, rapaz, essa geladeira não estou usando, tenho 2, eu vou vender essa geladeira. Isso é balde, irmão. É querer logo resolver da forma mais racional que eu tenho na mente, né? Ah, chegou a enfermidade. Não, rapaz, faz tempo que a gente não faz aquele plano de saúde, vamos fazer um plano de saúde, vamos correr e marcar consulta, vamos mudar de médico. Isso é balde, é tirar água, irmãos, é querer tirar... Estou dizendo que isso é errado não, irmãos, tá bom? Eu não estou dizendo que isso é errado. Estou dizendo que é uma das opções e é a primeira que geralmente a gente usa. É a gente mesmo querer resolver as situações. Não é errado, irmãos, tá bom? Aí com um baldinho dá sim para tirar muita água do barco. Porém, irmãos, o problema não vai ser resolvido, sabe por quê? Porque a tempestade vai continuar, jogando água para dentro do barco, né? Amém ou não amém? Então, irmãos, vai ser uma luta sem fim, você tirando água e a tempestade jogando água para dentro do barco. Então é uma opção, mas não é a de toda correta. Então a primeira opção, irmãos, no meio da tempestade, que você está no mar da vida, o seu barco está atravessando, é querer tirar a água do barco com balde. A segunda opção, irmãos, está aí, os discípulos clamam ao Senhor, que eu não me lembro qual é o versículo. Versículo 38. A segunda opção que nós temos, irmãos, qual é? No meio da tempestade, é clamar ao Senhor. Amém ou não amém? É clamar ao Senhor. Essa é uma opção ótima. Ótima. Mas eu acredito, irmãos, que dos discípulos que estavam ali dentro do barco, irmãos, eu acredito, né? Eu estou conjecturando. Eu acho que só um gritou, o resto estava tudo tirando água com balde. Que o aperreio era grande. Todo mundo querendo resolver. E aí um gritou lá, mestre,
Não te importa que pereçamos. Aí ele foi clamar ao Senhor, né? E, queridos e amados irmãos, geralmente acontece isso, irmãos, na igreja. Geralmente acontece isso dentro da nossa casa. Geralmente, irmãos, acontece isso no trabalho. Onde quer que a gente esteja, irmão? Geralmente, quando vem uma tempestade, irmãos, a maioria vai tentar tirar água com um barco e só um ou outro vai clamar ao Senhor. Amém ou não amém, irmãos? A gente vê muito isso em famílias, irmãos. Às vezes, todo mundo correndo para um lado e para o outro, e uma pessoa se lembrando de clamar ao Senhor. Uma pessoa tem a iniciativa, vamos orar a Deus. Eu me lembro, irmãos, que eu congregava numa outra igreja, e a gente veio fazer um evento aqui nessa quadra aqui atrás. E, queridos e amados irmãos, por incrível que pareça, essa quadra na época, hoje eu não sei, não tinha tomadas, irmãos. Como é que vai fazer um evento sem tomada? Não tinha tomadas, como é que pode uma quadra desse tamanho? Na época, né? Hoje, talvez. Tem não? Meu Deus. E aí, irmãos, nós não sabíamos, porque quem vê uma quadra dessa diz, não, vamos chegar lá, botar o som e tudo. E quando chegaram 4 horas da tarde para armar o som, o palco e tudo, para o evento à noite, cadê essa tomada? Não tem. E aí, não, como é aquele que liga? Disjuntor é lá do lado de fora, de uma tomada. E, meu Deus, e como é que a gente vai fazer para ligar esse som lá do outro lado da quadra, lá do lado de fora? E foi aquela correria. E já era 6 horas da noite, começando a chegar gente já para o evento. E nós atrás de ligar ainda o som para o evento. E corria um para um lado, corria outro para o outro, corria para o outro. E nessa noite parece que era o pastor Hilton que estava aí também com a igreja. Aí o pastor Hilton me chamou no canto. Vejam bem, irmãos, todo mundo correndo, todo mundo tirando água com um balde. Aí o pastor Hilton disse, pastor Flávio, vamos aqui. Não, pastor Flávio não, irmão, eu não era pastor ainda. Flávio, vamos ali. Aí eu quero, chama aí mais um, 2 irmãos, vamos ali orar, macho. Vamos orar. Aí sabe o que é mesmo? Aí nós fomos orar, irmãos. Um se lembrou de clamar ao Senhor. Todo mundo correndo para tirar a água do barco. E um se lembrou de orar ao Senhor. Todo mundo aflito, o pessoal chegando e não tinha. Sei que nós fomos orar, irmãos. Irmãos, não foi nem 10 minutos. Alguém teve uma ideia maravilhosa lá, que eu não me lembro mais. O som estava ligado, para a glória de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque nos momentos da tempestade, irmão, a gente tem que clamar ao Senhor, irmãos. Às vezes, quando chega a tempestade na nossa vida, primeira coisa que a gente pensa é buscar fulano de tal, é porque fulano de tal conhece não sei quem, é por isso, mas a gente não se lembra de se ajoelhar e apresentar aquele que pode resolver verdadeiramente. Amém? Então, meus queridos e amados irmãos, se você... sabe por que muita gente, irmãos, não clama ao Senhor no meio da tempestade? Porque, queridos, muita gente não sabe que Jesus está no barco. E por isso não clama a Jesus. Muitas pessoas, muitas famílias, tem um que é crente, tem 2 que é crente, sabe que Jesus está no barco, irmãos, e esse pode clamar ao Senhor, porque tem gente que está lá com você, no mesmo barco, mas não sabe que Jesus está no barco. E você sabe, e você que tem que clamar. Mas às vezes, quando você se esquece, os outros não sabem que Jesus está no barco, aí a tempestade, meu filho, toma de conta de tudo, né? E aí, meus queridos e amados irmãos, ele vai e grita, Senhor, salva-nos, não te importa que pereçamos. E se você, queridos e amados irmãos, tem esse entendimento que Jesus está no barco, é hora de clamar. E clamar também não é fácil, eu sei. Clamar não é fácil, irmãos. Eu sei disso, irmãos, principalmente em meio à tempestade. Embora, irmãos, o clamor, às vezes, possa ter o atendimento imediato, mas mesmo assim, a gente sabendo, a gente sabe que não é fácil, irmãos,
de clamar em meio à tempestade. Sabe por quê? Porque em meio à tempestade, irmãos, tem o barulho do vento, tem o barulho das ondas, tem gente gritando, pedindo balde, tem gente gritando para tirar logo a água, e aí no meio dessa confusão, às vezes não é fácil clamar ao Senhor, amém ou não amém? Às vezes não é fácil. Às vezes, os outros querem que você se cale para ajudar no balde. Não, peraí, tá pegando aí, o negócio tá feio, eu vou ali pro quarto orar. Não, vem para cá, rapaz, a gente tá precisando disso, precisando daquilo, a gente tem que agir, a gente tem que correr. Não, mas eu quero clamar. Não, vem para cá. E aí muitas vezes, irmãos, né, é difícil, irmãos, se clamar. Deixa eu dizer uma coisa para você, ó, irmão. Não tem ninguém, diga ninguém, no Novo Testamento que clamou e não foi ouvido. Não tem ninguém que clamou pelo Senhor e não foi ouvido. E também, irmãos, não tem ninguém no Novo Testamento que foi ouvido pelo Senhor e não foi atendido. Não tem ninguém no Novo Testamento que chamou pelo Senhor e ele ouviu e não foi atendido. Por isso que a gente deve clamar, irmãos. Todo que clama, Deus ouve. E todo que Deus ouve, Ele atende. No tempo dEle, da maneira dEle e da forma dEle. Mas Ele atende. Amém? Ele diz assim a palavra do Senhor, irmão, no Salmo 145, versículo 19. Ele cumprirá o desejo dos que o temem. Ouvirá o seu clamor e os salvará. Também, irmãos, a gente pode ver no Salmo 34, versículo 6, que diz o seguinte: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Amém? E você pode dizer, mas eu estou clamando e Jesus me atende. Faz tempo que eu grito aqui, faz tempo que eu clamo, faz tempo que eu chamo, e Jesus não me atende. Só pode ser por algum motivo, irmãos. Continue clamando. Talvez ainda não seja o tempo. Persevere. Continue clamando. Ninguém sabe se é o primeiro grito do discípulo, Jesus se acordou, atendeu logo. Não. Persevere. Continue pedindo. Continue clamando ao Senhor. Faça como Bartimeu. Você se lembra de Bartimeu, irmãos? Bartimeu estava lá, passando a sua tempestade, passando a sua luta, e ele vê que Jesus está próximo e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí o que foi que os outros fizeram? Ei, rapaz, cala a tua boca, rapaz, cala a tua boca, não clama não. Mas ele perseverou. Ele perseverou. O mestre o quê? Ouviu. E o mestre o quê? Atendeu. Porque não teve ninguém no Novo Testamento que um mestre não ouviu e não correspondeu. Não tem ninguém. Então, queridos e amados irmãos, está escrito: esperei com paciência no Senhor. Ele inclinou para mim o ouvido, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 40, versículo 1. Então clame, 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 aumente o clamor. Se ainda Deus não respondeu, está orando de noite, ora de dia. Está orando uma vez de dia, ora 3 vezes ao dia. Mas clama, 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 que Jesus, ao ouvir, Ele vai responder a tua oração. Como está escrito no Salmo 55, versículo 17, irmão. De tarde, de manhã, ao meio-dia, orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Se você está cansado de lutar tirando água do bar, lá no baldinho, dobra o teu clamor ao Senhor. Clama ao Senhor, né? Tem muita gente, irmão, que sabe pedir oração. Tem muita gente, irmãos, mas não move um dedo para clamar ao Senhor. Então, irmãos, temos que clamar ao Senhor. Amém? Então, irmãos, tem 3 formas da gente passar por uma tempestade. A primeira é usando os baldes.
A segunda, clamando a Deus. E a terceira, irmãos, a terceira é uma opção, irmãos, que os discípulos não usaram. Os discípulos podem ter usado o balde, os discípulos podem ter clamado a Deus, mas essa terceira eles não usaram. Qual é a terceira opção, irmãos, em meio às tempestades? Tem mais. Os discípulos não usaram e deixaram Jesus chateado. Deixaram Jesus chateado. E é uma opção, irmãos, que Jesus quer que a gente use no meio da tempestade. O que é, pastor? Volta lá para aquele lá que Jesus, deixa eu ver, eu acho que é o 39. Não, 40. Vejam bem, irmãos, depois que Jesus acalma a tempestade, então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? A terceira opção, irmãos, que o Senhor espera que a gente pode tomar em meio à tempestade, irmãos, é usar a nossa fé e a autoridade de Jesus está sobre as nossas vidas. Foi o que Jesus esperava que os discípulos fizessem. Como é que vocês são desse jeito? Vocês não têm fé, não? Por que vocês não se posicionaram? Por que vocês não tomaram a autoridade da minha vida que está sobre vocês e não tomaram uma posição? Mandasse esse vento parar? Toma uma posição. Toma uma atitude de fé. Jesus espera, irmãos, que nós também nos posicionemos como filhos de Deus. Amém, irmãos? Jesus espera, irmãos, que nós vivamos pela fé nele. O que é que Jesus diz lá em Marcos 16, lá no finalzinho? Que aqueles que me seguirem, aliás, aqueles que são meus discípulos, algum sinal vão seguir. Vão orar sobre os enfermos. Tome atitude. Ore sobre o enfermo. Se a tempestade chegou, vai expulsar demônio. O demônio está fazendo ciranda na tua casa. Você está usando baldinho. Você está clamando ao Senhor, mas não vê a resposta ainda. Você tem que se levantar com autoridade, mandar esse demônio para fora. Eu, pelo nome de Jesus, eu ordeno que essa bagunça na minha casa se acabe. Todo demônio de confusão aqui, rua! Em nome de Jesus. É assim, irmãos. Nós somos crentes ou não somos crentes, irmãos? O nome de Jesus tem poder ou não tem poder, irmãos? Nós temos uma vida que está caminhando no caminho do Senhor, não temos. Então a gente tem que ter a autoridade do Senhor sobre as nossas vidas. Então, queridos, por algumas tempestades que nós passamos, são aulas que o Senhor nos dá. E aí, irmãos, é como, irmãos, você está numa sala de aula, presta atenção nessa ilustração aqui. É como se você estivesse numa sala de aula, fazendo uma prova. Você se lembra quando você fazia prova no colégio? O que acontecia? O professor ficava só olhando, mas ele não podia dizer nada, não podia tirar sua dúvida, não. O professor não podia tirar sua dúvida na hora da prova, não. E aí, irmãos, vem aquela aula que eu dei na terça-feira, a ausência de Deus. Deus está nos observando para ver qual vai ser a nossa atitude. Deus está, meu filho, deixa eu ver se ele vai passar nessa prova, que eu quero levar ele para um outro nível. Ah, Senhor, eu estou sozinho nessa luta. Tá não, irmão. O Senhor está como professor, lhe observando naquela prova, para ver qual vai ser a sua atitude e para ver se você vai ser levado a um outro nível de maturidade. Amém? Aí o Senhor está lá. Ah, Senhor, a luta está grande. Ah, Senhor, esse demônio tem feito aqui um inferno na minha casa. E o Senhor, sim. E aí, tu não vai tomar nenhuma atitude, não? Tu não vai se levantar na autoridade do meu nome, não, na tua vida? Tu vai ficar aí como um pugilista no canto do ringue, só levando bordoada? Ir lá e lá, vai apanhando. Você não vai se levantar com a autoridade do Senhor na tua vida, não. Então tem hora que a gente tem que se levantar.
Senhor, em nome de Jesus, eu não aceito essa bagunça aqui na minha casa. Todo demônio que está aprontando aqui na minha casa, ele vai sair. Porque a minha casa é do Senhor Jesus, a minha vida é lavada pelo sangue de Jesus, a minha família é de Jesus, e está repreendido esse mal na minha casa. Amém? Então, queridos e amados irmãos, é dessa maneira. É um aprendizado, né? É uma escola que o Senhor nos faz passar. O Senhor, irmão, às vezes permite, irmão, a gente passar desertos, amém? Provas, lutas, dificuldades. É a escola de Jeová, irmãos. E quando não tem deserto, ele bota uma tempestade. Então, irmãos, vejam bem, ó. Moisés, Arão, Miriam, Josué, Caleb foram formados 40 anos no deserto. Tudinho. Aí vem Davi, foi formado no deserto por mais de 10 anos, fugindo de Saul. Aí vem Elias, formado no deserto. Aí vem João Batista, formado no deserto da Judéia. Toda a sua infância, adolescência e juventude foi no deserto. Aí vem Jesus, formado no deserto, 40 dias e 40 noites. Aí vem, meus irmãos, Paulo, 3 anos no deserto da Arábia. E é assim que Deus vai formando. E aí vem pastor Mário Flávio, aí Deus vai dizer o quê? Aí vem Marcelo, aí vem pastor Flávio, tudo tem seu tempo, irmão, da formação do Senhor nas nossas vidas. É uma escola, é uma escola, amém? Aí Jesus esperava que os discípulos tomassem uma atitude. Aí quando eles não tomam atitude, Jesus acalma a tempestade, olha para a cara deles e diz: mas rapaz, vocês são covardes, né? Porque tímidos aí também é traduzido como covarde, viu? Tímidos também é traduzido em algumas traduções como covarde. Mas vocês são covardes mesmo, né, rapaz? Por que vocês não tomaram atitude? Vocês não têm fé, não? Vocês não têm fé, não? O que Jesus queria dizer era que, olha, para vocês terem tomado uma outra atitude no meio desse deserto, no meio dessa tempestade. Era para vocês, né, terem tomado uma atitude. E eles aprenderam a lição, irmãos. Eles aprenderam a lição, porque mais na frente a gente vai ver que eles são enviados e eles expulsam demônios, e eles sozinhos são enviados só. Vão lá, expulsam demônios, curam enfermos, porque eles aprenderam o quê? A lição, né? E aí, queridos e amados irmãos, para concluir, para nós orarmos. Eu sei que tem pessoas aqui que estão passando lutas. Eu sei que tem pessoas aqui que estão passando dificuldades. Mas, queridos e amados irmãos, você ainda é um discípulo do Senhor? Amém? No meio dessa tempestade, você ainda tem um chamado de Deus na tua vida? Amém? No meio dessa tempestade, irmãos, você ainda tem a unção de Deus, a virtude, o poder de Deus sobre a tua vida. Você ainda tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, irmãos. Então, use isso com autoridade e poder do Senhor no meio dessa tempestade. Enfrente a tempestade no campo espiritual. Enfrente a tempestade no campo espiritual. Porque tem coisa, irmãos, que nós precisamos repreender para que o mar venha se acalmar e o vento venha cessar. Jesus repreendeu e o mar cessou, o mar se acalmou, a tempestade cessou, o vento, o mar se acalmou. Mas seja pelo clamor, seja pela autoridade espiritual, a resposta vem, a solução vem e tudo se acalma. Tudo se acalma. Porque a tempestade não é para sempre, irmãos. A tempestade não é para sempre. A promessa de Deus se cumpre, irmãos. E nós vamos chegar do outro lado. Nosso barco está no meio dessa vida, tem lutas, tem tempestades, mas nós vamos chegar lá do outro lado, amém, irmãos? Nós vamos chegar lá do outro lado, porque só o Senhor é Deus. E se Ele nos prometeu, nós tomarmos a atitude, Ele vai cumprir na minha e na sua vida, pelo poder que há no nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Aplauda ao Senhor Jesus.
Vamos ficar em pé.